Olá, está no ar mais um programa Você e o Condomínio. Esse é o seu programa que traz informações referente ao universo condominial. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje trataremos de um assunto um pouco delicado, em função da função síndico. Pensem vocês como é essa função dentro do condomínio. Muitos acreditam que essa é uma função difícil, uma função dura, complexa e de extrema importância. E de fato é. Porém, alguns ainda acreditam que isso aí é um grande abacaxi, um tremendo de um pepino para ser descascado e um grande BO. Também é. Também é mais ou menos assim. Porém, a atividade de síndico é uma atividade necessária e tem como objetivo gerir o próprio condomínio. E para gerir tudo isso, acreditamos que não seja difícil, desde que haja boa intenção por parte do eleito e também orientação. Tendo a boa intenção e a orientação, com certeza fará um bom trabalho essa pessoa que está nesse cargo. Porque, além de administrar ou de tentar fazer com que o mundo condominial, a vida dessas pessoas, dessa comunidade, para que seja perfeita, ou melhor, tenha uma harmonia, o síndico tem outras atribuições, que é uma série delas, que ele deve fazer, deve executar, para que se tenha essa harmonia dentro do condomínio. E não muito distante, nós fazemos uma comparação. O síndico, na verdade, ele é como se fosse o CEO de uma empresa. É ele que está gerindo aquela instituição naquele momento. E para isso ele tem uma série de responsabilidades. Dentre elas, é de gerir toda essa comunidade e fazer com que haja harmonia entre as pessoas que ali convivem. E para a gente bater um papo sobre isso, e para tratarmos desse assunto hoje, temos conosco o Dr. Renato, que já não considero mais um convidado, e sim é digamos, um parceiro do programa Você e o Condomínio. Doutor Renato, seja muito bem-vindo para nos auxiliar hoje com essa tarefa de desmistificar um pouco essa figura do síndico. Seja muito bem-vindo. Olá, doutor Bonora, muito obrigado pelo convite. É uma honra, uma satisfação estar aqui e tentar levar conhecimento para as pessoas, para tornar essa função menos complexa, menos difícil, porque nós sabemos que o pepino, o abacaxi é muito grande. Então vamos lá. Doutor Renato, falando dessa função, mas o que vem a ser, o que é o síndico? O síndico é uma pessoa que vai ser eleita pelos moradores para representar os interesses do condomínio, para representar o condomínio tanto em juízo quanto fora dele, ele faz os atos de gestão, de administração e, inclusive, os atos até a gente pode dizer, de comunhão entre as partes, para que as partes tenham sempre uma harmonia, porque um condomínio sem harmonia é muito difícil de se administrar. Com relação ainda a essa função, isso demanda da lei? Demanda sim. O nosso Código Civil prevê, é o ordenamento jurídico que prevê o síndico, como ele vai ser eleito, qual o prazo do mandato dele, se pode haver reeleição, e é o ordenamento jurídico responsável por isso. Já na verdade, a figura do síndico já se é obrigatória. Não tem como ter o condomínio sem ter o síndico. Já é obrigatória, a própria lei já demanda disso. Já demanda, inclusive, até recomendado que antes que nasça o condomínio ou simultaneamente já se tenha um síndico para que seja mais organizado todas as questões de gestão, de administração, que a gente sabemos que é bem complexa. Doutor Renato, falando aqui
o condomínio, ele tem que ter o síndico, mas quem pode assumir esse papel de síndico? O síndico, ele pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Não tem impedimento para que seja uma empresa responsável pela administração, pela gestão, pode sim ser síndico. Ok. Sendo síndico, já foi eleito síndico, quais são as funções básicas do síndico? O síndico é aquela pessoa que ele convoca a assembleia, ele representa os interesses do condomínio, dos moradores, tanto perante o Poder Judiciário quanto fora do Poder Judiciário. Ele é representante por apresentar as contas, prestar as contas, tanto nas assembleias quanto a pedido, quando for a pedido de algum dos condôminos, entre outras responsabilidades também previstas pelo Código Civil, do qual já falamos aqui. Lembrando um pouco de programas anteriores, ouvindo a colocações de outros colegas, achei interessante um dos itens que era uma das obrigações do síndico é fazer uma previsão orçamentária para o ano. Perfeito. Ele tem que saber tudo que vai ser consumido, gasto pelo condomínio, prever, para que não seja exorbitante a cobrança da taxa condominial e apresentar isso nas assembleias. E isso são obrigações que já demandam da lei também. Isso. Essas obrigações nós podemos dizer que são as básicas, as primárias, primordiais, porque a própria convenção, o regimento interno pode e deve prever outras obrigações do síndico. Geralmente, como eu sei que o doutor mora num condomínio, o senhor é um condômino. Tá? Perfeito. Geralmente, o que se espera de um trabalho final de um síndico? O doutor, como um condômino, o que o senhor espera de um bom trabalho final do síndico? Eu, e acredito que a maioria dos condôminos, nós esperamos que ele possa manter o valor atualizado do imóvel. Seria manter o valor do seu patrimônio no mesmo valor, e se espera isso? Isso, porque, na verdade, quando nós falamos de imóveis, pela questão contábil, ele sofre uma depreciação média de 4% ao ano. Ou seja, se o síndico trabalhar direitinho, fizer tudo certinho, administrar bem, ainda é possível que o imóvel sofra uma desvalorização de 4%. E digamos que ele não o faça? Em casos de má gestão, né, na qual nós esperamos encontrar poucas, essa desvalorização pode chegar até 30% ao ano. Ao ano do patrimônio? Do patrimônio. 30%. O que é uma má gestão, hein, doutor? Onde pode chegar, se nós pensarmos que é por ano, é um buraco sem fundo. Com relação a essa questão do trabalho, do envelhecimento natural do empreendimento, tive uma consulta recente que eu digo há menos de um ano, de um condomínio aqui na cidade, que um condômino queria instalar ar-condicionado no seu apartamento. E foi falar com o síndico. E o síndico não autorizou, em função de que o empreendimento já tinha uma certa idade e que a instalação elétrica não comportava a ligação de ar-condicionado. Achei interessante quando ele nos procurou e ele não autorizou a instalação. Mas, no entanto, ele promoveu uma assembleia, chamou uma assembleia, uma assembleia extraordinária, com o objetivo de aprovarem a troca da fiação, da entrada do condomínio até os medidores, para que pudessem ser feita essa instalação. E essa assembleia aprovou a instalação de fazer esse novo trabalho, trocaram toda a fiação, fizeram um rateio extra, é claro, e, no entanto, hoje todos podem instalar um ar-condicionado na sua unidade. Veja a complexidade disso. Se não tivesse feito um trabalho desse, muito provável, se uma pessoa fosse comprar um apartamento ou alugar e fosse querer saber se tinha possibilidade de se instalar um ar-condicionado ou não,
provavelmente teria ou comprado ou alugado num outro empreendimento. Com toda certeza. E fica aqui até, pessoalmente, meu elogio ao síndico, a postura do síndico, porque ele agiu de forma correta. Ele não poderia prejudicar toda uma coletividade por causa de uma só unidade. Então, ele pensou no coletivo, teve ótima assessoria, com certeza. Então, é uma atitude louvável. Se todos pensassem assim, com atitudes preventivas, seria muito melhor. Então, olha a questão da valorização do trabalho do síndico com relação ao à forma preventiva de se trabalhar. Porque imagine que simplesmente aceitasse que o condômino instalasse o ar-condicionado, muito provavelmente outros iriam fazer e poderia, inclusive, acarretar numa sobrecarga da rede elétrica. Poderiam ocasionar um incêndio, alguma coisa nesse sentido. Com certeza. E os gastos seriam muito maiores do que somente regularizar em momento anterior. Então, realmente foi uma atitude muito boa do síndico. Continuando um pouquinho com relação ao síndico, em que áreas do direito, já que nós somos advogados, em que áreas do direito o síndico tem relação? Olha, são várias. As responsabilidades do síndico são de civil, criminal, tributária, trabalhista, previdenciária e ambiental. Bom, passando por essas 6 áreas, traduzindo tudo isso, o síndico ele tramita por todas essas 6 áreas. Perfeito. Tá. O que quer dizer tudo isso, então? Significa dizer que o síndico, a pessoa física do síndico, tem cerca de 143 responsabilidades, somando todas essas áreas. Quantas? 143. Já fizemos essa consulta nas leis, nas normas, e são incríveis 143 responsabilidades. Olhando por esse lado, de 143 obrigações legais, acredito que muitas das atividades comerciais existentes hoje, a pessoa não tem essa responsabilidade, nem, digamos, um sócio de uma empresa não tem toda essa responsabilidade, todos esses encargos legais. Nem um acionista majoritário de uma sociedade anônima tem tamanha responsabilidade quanto o síndico de um condomínio. Vejam vocês a responsabilidade de um síndico. Às vezes, ele é mal visto pela sociedade, no meio que ele está inserido. E olha a responsabilidade que tem essa pessoa. De 143 obrigações legais, ele assume a partir do momento que ele é eleito, sem saber. A maioria das vezes ele não tem noção da quantidade de responsabilidade que o cargo dele está colocando ele. Isso é uma coisa para se pensar muito bem antes das pessoas tomarem essa decisão de ser síndico. Saber que realmente tem as responsabilidades por trás desse cargo, e que não são poucas. Nós falamos até que se a pessoa for pensar friamente, ela vai renunciar, porque se ela for colocar na ponta do lápis, da caneta, tudo isso, ela não vai querer assumir esse cargo, essa função de síndico, não. Pessoal, o papo está fluindo gostoso, mas vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com mais informações sobre o síndico. É com essa desordem que as reuniões do seu condomínio acontecem? Tá na hora do seu condomínio ter um síndico profissional. Conheça a J. Fernandes Síndico Profissional. Com um síndico profissional, seu condomínio passa a ter uma empresa especializada no gerenciamento e gestão do seu condomínio, focando nas melhorias necessárias e exigências dos condôminos. Não perca mais tempo. Entre em contato com a J. Fernandes e solicite um orçamento. Resolva a inadimplência no seu condomínio. Conheça a garantidora Bonora Consultoria. Agora o síndico pode direcionar seu foco na gestão do condomínio, garantindo o recebimento das taxas condominiais. Acabe com a inadimplência do seu condomínio.
Entre em contato agora mesmo, fale com a gente, ou converse com seu síndico, e leve seu condomínio para o próximo nível. Gestão pessoal e RH. É isso que garante a contratação de excelentes profissionais. Gestão financeira. Gerir recursos financeiros. Gestão administrativa condominial. Processos de gestão que visam a transparência. Gestão jurídica. Através dela, o síndico é assessorado permanentemente. Gestão de harmonia. Compreender como uma boa gestão de conflitos pode manter a harmonia. Gestor profissional. Profissional que se aprofundar em temas estratégicos e novos conceitos. Desde 1993, visando excelência em nossa prestação de serviços e principalmente total transparência nas ações. Estamos atuando há mais de 28 anos buscando sempre o desenvolvimento. A Perfil é uma empresa de terceirização de mão de obra qualificada. Atuamos de modo transparente e com muito cuidado e hoje está consolidada no mercado em que atua ponto uma empresa referência em prontidão e profissionalismo. Com vasta disponibilidade de recursos para a atividade fim da sua empresa, temos sim a solução para o sucesso de suas atividades. Pessoal, retomamos ao nosso assunto de síndico para levar essa informação para vocês. Comentando agora no intervalo um pouco com o Dr. Renato, surgiu um caso que gostaria de compartilhar com vocês, quando nós falamos da questão dos que o síndico responde, inclusive no âmbito ambiental. Temos um caso também recente, de um condomínio aqui denominado de Bosque dos Jatobás. O síndico, na sua boa intenção, contratou uma empresa de paisagismo para fazer algumas podas em algumas árvores. E o profissional da empresa, que estava lá executando o trabalho, em algumas determinadas árvores, os condôminos, que a árvore está na frente da casa dele, sugeriam, corta um pouco mais aqui, corta um pouco mais ali. E acabou denominando assim uma poda um pouco drástica. Isso teve uma denúncia. Adivinha o que aconteceu? O condomínio foi notificado com relação a essa agressão ambiental. E não para aí. O condomínio respondeu pela parte pecuniária. O CNPJ pagou essa parte pecuniária. No entanto, o síndico responde criminalmente ainda a respeito da ação. Mas não foi ele que cortou. Observem, ele contratou uma empresa especializada, só que ele responde pelo condomínio. Nesse caso, doutor Renato, como o senhor vê essa situação? Essa situação é o que a lei determina que seja feita. A responsabilidade do síndico é objetiva. Ele responde independentemente de ter sido ele o responsável pela poda nas árvores. Observem que, olha o cuidado que o síndico deve tomar ao contratar um serviço. Não necessariamente ele vai executar, ele vai fazer, mas é ele que responde por tudo isso. Ele é o representante legal pelo condomínio. Então, nesse caso, se alguém faz alguma ação e isso reverte contra o condomínio, o responsável é o síndico. Resumindo esse caso que nós estamos comentando, com relação a síndico, aconteça o que acontecer, quem é culpado, doutor? Sempre o síndico. Então, é bastante complicado, né? A responsabilidade é muito grande e, como a gente está nesse meio, o que podemos recomendar para que uma pessoa possa ser
fazer uma boa sindicância, doutor? Nós recomendamos que ele sempre se mantenha informado, sempre atualizado. E essa questão de informação, de atualização, hoje acredito eu que seja muito simples. É muito mais fácil você ter acesso hoje à informação. Como nós costumamos dizer, a informação está a um clique de nós. Então, não tem desculpa para não se manter informado. Além disso, é sempre importante estar consultando um especialista, um advogado, para que ele também não cometa erros que podem parecer questões simples, mas não são. Também, a título de recomendação, o que o doutor acha de pedir ajuda? É sempre bem-vindo. Como diz o ditado, 2 cabeças ou mais pensam melhor do que uma. E é importante que ele possa constar, inclusive, o próprio conselho do condomínio, porque para ele não tomar a decisão sozinho. Ou até mesmo, não só o conselho, mas dependendo do assunto, levar para uma assembleia. Com certeza. Se o assunto for, por exemplo, de uma assembleia extraordinária, levar e fazer a assembleia para tentar solucionar essa questão. Isso tudo vai auxiliando na questão de como gerenciar, correto? Exato. E o que a gente sempre fala é sempre cumprir a lei. Que a lei, o síndico, assim como nós, ninguém está acima da lei. E para o condomínio existem algumas leis já mais específicas, que existe um ordenamento já específico, que é a convenção, As assembleias. assembleia, regimento interno. Respeitar o morador. Sempre. E o morador também sempre respeitar o síndico. Uma das coisas que o síndico tem e pode e deve fazer é explorar o máximo do serviço contratado da administradora. Sempre. A administradora é o braço direito do síndico, vai estar lá para auxiliá-lo sempre nas questões que ele necessite. Por isso tem que fazer o uso do que está pago. Com certeza. Comunicação. O que o doutor acha de comunicação para um bom trabalho, uma boa gestão do síndico? O diálogo ele é sempre bem-vindo, desde que harmonioso e respeitoso. Então, entre o síndico, entre os moradores, entre a administradora, sempre tem que ter um diálogo, uma comunicação para que possa solucionar as questões e o que vier. E hoje está fácil. Hoje existem aplicativos para os condôminos, para o que o condomínio utiliza para poder fazer a comunicação ficar mais ágil, mais fácil, ou até mesmo um site do próprio condomínio, que eu acredito que seja uma forma de se comunicar bem melhor e mais ágil. Com toda certeza. Como nós falamos, a um clique você consegue, muitas vezes, solucionar várias questões. Bom senso. Se aplica? Se aplica. Sempre bem-vindo também. Então, o bom senso, aliado a uma sensibilidade de se lidar, porque, afinal de contas, o síndico está gerindo também pessoas, e não são poucas. E cada uma tem uma formação, cada um tem seus costumes, de onde vieram, e é mais difícil gerenciar tudo isso. Então, o bom senso para isso e a sensibilidade para tratar cada indivíduo individualmente. Com certeza. Cada caso é um caso, literalmente. Síndico é dono do condomínio, doutor? De forma nenhuma. O síndico apenas representa o condomínio. É que geralmente ainda se ouve muito que o síndico aqui pensa que ele é o dono do condomínio, faz o que quer. Isso é verdade? Não, não. O síndico ele toma as atitudes pensando no Não condomínio. deveria, né? Não deveria, mas ele deveria sempre pensar nos condôminos, nos moradores e no bem-estar de todos. Às vezes, passa de alguns dos limites. Mas é interessante essa questão de tratar o síndico. Na verdade, já passei por essa posição por 12 anos. Então, a gente sabe o desprendimento que essas pessoas que se dispõem a ser síndico, às vezes abdica de alguma parte do seu tempo para poder fazer a gestão do condomínio. Condômino, síndico que é condômino, às vezes as pessoas confundem muito que ele não tem horário, que ele está totalmente à disposição, confunde síndico como funcionário do condomínio. Síndico é funcionário do condomínio? Não, o síndico trabalha pelo condomínio. O síndico é eleito justamente para isso. As pessoas não podem
muitas pensam que o síndico está lá 24 horas de noites para resolver todos os problemas dela, mas não é assim que funciona. O síndico tem que ter uma forma profissional de levar essa função, esse cargo. É bem salutar, interessante, ressaltar que essas pessoas que se dispõem a essa atividade de síndico realmente merecem assim, todo um carinho especial, porque, como vimos, não é fácil. Não é fácil você se deparar de um momento para o outro responsável por uma série de atividades, uma série de obrigações legais que você nem ideia tinha. E, a partir daquele momento, você se dispõe a fazer. Então, com esse objetivo, mais uma vez, agradecer a essas pessoas que se dispõem do seu tempo para desenvolver essa atividade. E, de qualquer forma, já aproveitando para agradecer a presença do Dr. Renato, mais uma vez aqui, nosso parceiro no programa, pelas informações que nos trouxe, que acredito que foi de extrema importância para o nosso público, que tanto morador, tanto síndico, quanto proprietários. Dr. Renato, muito obrigado pela sua presença mais uma vez conosco. Eu que agradeço a oportunidade, o convite e também, como você falou, parceiro, estamos sempre à disposição aqui. Pessoal, não deixe de seguir nas nossas redes sociais, tá? E gostaria de já imensamente agradecer a presença de vocês, essa audiência, de estar nos ouvindo, levando essa informação, e que possamos nos encontrar no próximo programa, que todos tenham uma boa semana e até a próxima quarta.